Certo. Então, boa noite para todo mundo, oficialmente. Mais uma aulinha de física. Semana passada a gente terminou as aplicações de lei de Newton. Nessa aula a gente vai ter polias, que é uma complementação dessa aplicação de leis de Newton. E a gente também vai estudar equilíbrio e momento. O equilíbrio é mais simples, é só mais ou menos uma noção da gente ter que entender que se um corpo está parado, as forças de mesma direção vão ter que ser canceladas. Então, se a gente tiver uma força para a esquerda e uma força para a direita, elas têm que ter o mesmo valor para elas serem canceladas. Do mesmo exemplo que o Luiz deu lá nas primeiras aulas que ele deu, de peso e normal. A gente só não vai para baixo quando está em cima do chão, porque o nosso peso, que é a força para baixo, é igual ao normal, que é a nossa força para cima. Então, as duas forças se cancelam e a gente está em equilíbrio na parte vertical. Então, e do mesmo jeito, na parte horizontal, de lado, se tem uma pessoa puxando o seu braço direito para a direita e uma pessoa puxando o seu braço esquerdo para a esquerda, com a mesma força, elas vão estar paradas. Ó, Luiz, a Camila acabou de perguntar quando que o cursinho entra de férias. Acho que você é melhor para responder isso do que eu. Oi. Vai ser em agosto, primeira semana de agosto. Eu acredito que o pessoal da comunicação vai soltar isso ainda. Se eles ainda não soltaram, vocês não souberam por mim. É isso. Qualquer outra Bom, coisa só fala. vamos dar continuidade, então. Certo, Camila? Então, continuando as aplicações das leis de Newton, que eu tinha comentado, a gente vai começar com as polias. As polias, elas fazem uma ligação com a tração. A tração seria a transmissão da força através de um cabo, corda, qualquer coisa física desse tipo, que consiga transmitir a força de um corpo para outro. Eu sempre dou o exemplo da cama, então se a gente botar uma corda no pé da cama e puxar ela com a mão, a força que a gente está aplicando em uma ponta da corda vai ser a mesma força que a corda está aplicando lá no pé da cama. Então a força é transmitida da nossa mão até a cama através da corda, certo? Essa é a tração. Agora, a polia, normalmente, ela serve para mudar o sentido com que está sendo puxada a força através dessa corda. Nessa imagem, o que a gente consegue observar? Tem um peso que está na vertical até a polia, e depois tem outra corda que ela está quase na horizontal ali, puxando em outro sentido. Então, se tivesse uma pessoa desse lado, aqui, tivesse uma pessoa desse lado direito aqui puxando, ela estaria fazendo uma força num sentido diferente ao sentido que está sendo puxado esse peso aqui para cima, certo? Então, a polia fixa, ela serve principalmente em relação à tração para mudar a direção das forças que estão sendo aplicadas, beleza? Agora, para que serve uma polia móvel? A polia móvel, ela serve para diminuir a força que está sendo aplicada em um ponto e ser transmitida até outro. Então, naquele mesmo exemplo que eu dei nessa aqui, a força ela está sendo transmitida através da corda, passando pela polia, certo? Agora aqui, esse cara aqui sem camisa, ele está fazendo o quê? Ele está puxando para baixo essa corda, e a corda está tendo um peso contrário à mão dele, certo? Essa força azul aqui é a força que a corda está aplicando na mão dele, beleza? A força que a mão dele está aplicando na corda, ela tem mesma força, é esse mesmo valor, só que no sentido para baixo, porque ele está puxando para baixo essa corda, beleza? O que acontece nessas polias? Nesse exemplo de trás, a polia aqui está fixa, ela está presa na parede. Agora, nesse exemplo aqui, a gente tem polias móveis, certo? E uma polia fixa. O que acontece? Se ele soltar essa corda e ela começar a ir para baixo, esse lado aqui começar a ir para baixo, as polias móveis, elas se movimentam, elas vão para baixo e para cima, certo? Já essa polia fixa aqui de cima, ela continua parada. Essa polia móvel ir para baixo ou para cima, ela vai influenciar na força que a gente vai aplicar. Por quê?
Porque se a gente tem uma corda aqui na mão dessa pessoa, mas nessa polia a gente tem duas cordas aqui. Nessa outra polia de baixo, a gente também tem duas cordas. E nessa outra também duas cordas. Então, significa, mais ou menos falando, que uma força que você está puxando em uma corda vai ser transmitida em outras duas cordas. O que significa? Que essa força ela vai diminuir pela metade a cada polia. Então, se a gente pegar essa imagem aqui do lado, essa imagem aqui é um recorte de qualquer uma dessa polia 1, polia 2 ou polia 3, beleza? Seria esse recorte aqui da parte esquerda. Seria uma força puxando para baixo e duas forças puxando para cima. Então, se a força de baixo tem que ser igual às forças de cima, a gente vai ter que essa força peso para baixo, que seria mais ou menos esse corpo aqui aplicando nessa polia móvel, vai ser igual às duas forças das cordas que estão transmitindo. Então, metade, beleza? Esse T1 e esse T2, vamos supor que P fosse 2, T1 ia ter que valer 1, e T2 ia ter que valer 2, porque T1 mais T2, certo? São duas forças, cada uma valendo 1, pode ser igual a força peso para baixo valendo 2. Então, 2 para cima e 2 para baixo, beleza? A polia ela serve para diminuir metade da força que está sendo puxada, basicamente. Só que existem sistemas que utilizam diversas polias. Polia 1, polia 2, polia 3, assim como a gente está vendo nessa parte da imagem aqui. O que acontece? A cada polia que a gente põe, a força que está sendo puxada pela própria polia vai diminuir pela metade. Então, se a gente tem essa polia peso aqui, puxando esse peso, aqui nesses cabos dessa polia vai ser metade do peso. Então, esse cabinho aqui da direita é metade do peso. Quando a gente tem duas polias, a polia 2, ela vai ser metade da metade do peso. Eu estou falando, mas eu vou desenhar tudo certinho para a gente ver com mais calma, beleza? Mas essa metade vai ser dividida pela metade. Essa metade da metade vai ser dividida pela metade de novo. Então ela vai escalonando até que a gente tenha uma força bem pequena para a pessoa puxar do outro lado, tá? Então vamos lá. Essa aqui é a fórmula da polia e eu vou explicar para vocês. Eu ouvi uma mensagem. Ah, não. Acho que foi meu computador mesmo. Desculpa. Vamos lá, então. Esse exercício aqui é um recorte daquela foto, tá? Esse exercício aqui, eu estou perguntando para vocês, que o bloco, a massa do bloco P aqui e quanto vai ter que ser a força desse cara que está puxando, tá bom? O que a gente vai ter nessa imagem aqui? Eu vou puxar ela para cá e deixar ela maior para a gente desenhar em cima dela. Ó, vou deixar em vermelho. A gente tem esse peso aqui puxando para baixo, certo? Esse peso, ele vai ser dividido pela metade aqui e pela metade aqui. Esse aqui, essa força da direita, ela vai valer a mesma coisa. Vou deixar um pouquinho para desenhar certinho. Vai valer metade aqui e metade aqui. Essa força aqui, ela vai valer a mesma coisa aqui, certo? Porque se esse aqui está parado, tudo que está puxando para cima tem que empurrar para baixo. Agora, o que acontece? Essa força aqui embaixo, ela vai ser dividida para metade aqui em cima, metade aqui em cima. Mesma coisa para cá. Essa força aqui, que está para baixo, vai ser dividida em metade aqui em cima, metade aqui em cima. Então, o que eu falei para vocês da metade é exatamente isso. Tem uma força aqui que vale 8. Então, a metade dela vai valer o quê? Essa vai valer, essa aqui vai valer 4, certo? Então, significa que essa aqui também vale 4, porque essas duas aqui são iguais, beleza?
Se essa aqui vale 4, ela está sendo dividida em metade, essa aqui vale 2. E essas duas vão valer 2. Se essa aqui vale 2, ela vai ser dividida em metade, metade. Essa aqui vai valer 1. Essa aqui vale 8, que eu falei para vocês. Essa aqui vale 4. Essa aqui vale 2. Essa aqui vale 1. Entenderam esse negócio de a gente dividir cada vez a metade da força para cada polia? Porque elas vão ter duas cordas puxando uma corda. Então a gente sempre vai ter que cancelar a transmissão de força do lado direito e do lado esquerdo. Beleza? Então vamos lá. Por que eu não considerei essa polia aqui pela metade? Porque existe um cabo entrando, certo? E um cabo saindo. Então, essa força aqui, que está sendo transmitida 1, que ela vai vir aqui no valor de 1, ela vai continuar aqui no valor de 1. Essa parte interessa para a gente, porque ela é fixa. Ela não é móvel. Se ela fosse móvel, ela estaria sendo puxada por uma corda, duas cordas para cima e uma corda para baixo. Beleza? Então, essa aqui vai continuar valendo 1 até a gente cara que está puxando um peso de 8 newtons por uma força de... Entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu explique de novo, podem mandar aí. Se vocês não tiverem, a gente já faz um exercicinho para tentar fixar. Eu já mostro a fórmula para vocês. Acho que tá tudo certo. Tudo certo? Então, bora. Vou limpar isso aqui. Vocês vão tomar alguns spoilers da aula. Vamos continuar. Bom, como eu passei o exercício para vocês aqui, eu quero que vocês tenham... Não, vou primeiro passar a fórmula, desculpa. Qual que é a fórmula? Como a gente tem um peso aqui dividindo por 2, esse 2 dividindo por 2 de novo, esse 2 dividindo por 2 de novo, a gente tem o escalonamento, e vocês vão aprender em matemática que esse escalonamento chama exponencial. Esse exponencial, para que ele serve? Por baixo aqui, ó, vou desenhar em vermelho. O exponencial é quando vocês veem esses números. 2 elevado a 2. O que seria 2 elevado a 2? 2 vezes o 2 multiplicando. Então, 2 vezes 2, né? Igual a 4. Agora, o que é um 2 elevado a 3? 3 vezes o 2 multiplicando. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 deu 4, vezes 2, 8. Certo? Essa aqui é a exponencial. Não sei se vocês já aprenderam em matemática ou ainda não. Mas essa polia, ela vai tornar dessa forma. Porque é o que eu mostrei para vocês. Ela não fica dividindo metade, metade, metade. Ela fica dividindo a metade da força para outra metade que está puxando a outra polia. Uma polia tem uma força que está dividindo pela metade. A outra polia vai puxar essa metade de força. Então, ele vai escalonar. Vamos lá. Então, aqui, o que a gente tem? Quando a gente divide pela metade, a gente vai ter aquela força de 8. Aqui que está 8, peso total. Esse peso aqui vai ser dividido por 2, certo? Então, é 8 sobre 2. Igual. Esse 4 vai ser dividido por 2. 4 sobre 2. Que é igual a 2. Esse 2 vai ser dividido por 2 de novo. 2 dividido por 2, que é igual a 1. Por que a gente dividiu por 2 3 vezes? Porque a gente tinha 3 polias, lembra que eu mostrei lá? Isso aqui é função da polia 1. Isso aqui é a função da polia 2. Isso aqui é a função da polia 3. Certo? Que a gente mostrou lá no exercício. Essa aqui está dividindo por metade. Essa da metade que foi dividida por polia 1. E essa aqui está dividindo pela metade que foi dividida por polia 2.
que isso dá para a gente? Quando a gente está dividindo, o que a gente fez? A gente dividiu por 2, 3 vezes, certo? Então, é a mesma coisa que a gente fazer o nosso peso 8 dividido por 2, 3 vezes, que é o nosso exponencial, 2 elevado a 3. Como eu tinha mostrado para vocês no cálculo lá, o 2 elevado a 3 ele era igual a 8, né? Então, 8 sobre 8 é igual a 1, certo? Que é o que a gente descobriu aqui embaixo. O quê? Que o nosso 8, a gente dividir ele por 2 uma vez, duas vezes, três vezes, a gente chegou no 1. Então, é exatamente isso que a gente fez. Dividiu por 2, 3 vezes seguidas. Vou apagar aqui para a gente continuar o exercício. O 8 foi só um valor que eu dei para o nosso peso, certo? Para o nosso P. Esse pezinho que está aqui. Só que agora no exercício eu dei outro valor. A nossa fórmula que a gente descobriu, então, é pegar o quê? Pegar o nosso P que está aqui, do lado das polias móveis, e dividir ele pela metade, sequencialmente, com o número de polias que tem. Então, em sequência, certo? Se a gente tiver duas polias, a gente vai dividir 2 vezes por 2. Se a gente tiver 3, vai dividir 3 vezes por 2. Se a gente tiver 4, 4 vezes por 2 e assim por diante. Então, aqui a gente tem o quê? A nossa força da polia, F da polia, força que o humano está puxando aqui, vai ser igual a P, que é o P desse peso aqui, beleza? Dividido por 2, é a metade, a cada polia. N é o número de polias. Então, para esse caso, o que a gente teria? Teria que o nosso F vai ser igual ao P dividido por 2 elevado a quanto? 3. Porque a gente tem 3 polias, beleza? Se a gente tivesse 4 polias móveis, seriam 4 dividido por 4. Se a gente tivesse 5, 5. Lembrando que essa polia fixa aqui em cima, ela não conta. Se a gente tivesse só essa polia fixa, fosse um peso de um lado, igual aqui. Vamos voltar nos slides lá. Se a gente tivesse essa situação aqui, a gente tivesse essa situação, que tem um peso de um lado e a força puxando do outro lado, essa força T vai ser igual à força T que está do outro lado, beleza? Por quê? Porque essa polia aqui é fixa. Então, ela não vai dividir a força em 2, só as polias móveis. Esse exercício. Esse exercício é o quê? A massa da nossa polia vale 80 quilos. Então, a gente sabe que a força massa vezes a aceleração, o peso é massa vezes gravidade, PMG. O peso vai ser quilos vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a gravidade é igual a 10 metros por segundo. Beleza? Simplificando. Normalmente, eu lembro que eu acho que eu ralo vocês. Isso aqui vale 9,81 de verdade. Mas, para simplificar os exercícios, tem vezes que eles põem 10, na maioria das vezes. Então, 80 vezes 10. O nosso peso, então, vai valer 80 vezes 10, 200 newtons. Beleza? Vamos passar aqui para baixo. A gente descobriu do peso, nosso peso vale 800 newtons. Se a gente aplicar nessa fórmula da polia aqui, o que a gente vai descobrir? Que 800 dividido por 2 elevado a 3, como eu mostrei para vocês lá, 2 vezes 2 é igual a 8, certo? Isso aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então é 8. 800 dividido por 8, a gente descobre
que a força que o cara tá puxando aqui, ela vai valer newtons. Para um peso que tem 800 newtons. Então, esses são os benefícios das polias. Tem até aparelho de academia, normalmente, que usa algum tipo de polia móvel. Então, acaba diminuindo pela metade esse peso que o atleta está puxando, alguma coisa assim. Beleza? Eu não posso dar esse exemplo para vocês, porque com exatidão, né? Porque academia é para quem sobra dinheiro e gasta com academia. Para mim, o que sobra eu gasto com comida mesmo. E nós segue a vida. Vamos lá. Então, polia a gente fecha nesse exercício, beleza? Agora a gente vai para equilíbrio, o outro assunto da aula. O equilíbrio não é nada mais, nada menos do que eu comentei nas outras aulas e nessa aula, mas só para a gente fechar, ter esse slide para mostrar para vocês certinho. O equilíbrio, ele é quando a soma das forças vai ser zero. Então, todas as forças da esquerda têm que ser iguais às forças da direita, para elas se zerarem. As forças para cima têm que ser igual às forças para baixo, para elas se zerarem. Do mesmo jeito que a gente tem uma força na diagonal para a direita e numa diagonal para cima e para a direita e numa diagonal para baixo e para a esquerda, elas têm que se anular, tá? Estado de equilíbrio. Vou fazer um desenho aqui. Pegar essa do quadradinho. Tem um quadrado aqui, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, as forças que estão para cima tem que ser igual às forças que estão para baixo. Do mesmo jeito que as forças que estão para a direita tem que ser igual às que estão para a esquerda. E, igual eu falei para vocês, as forças que tem uma diagonal direita para cima tem que ser igual à esquerda para baixo. Por quê? Porque são forças que têm a mesma direção, mas têm sentidos diferentes. Certo? Vocês lembram que o Luiz falou direção, sentido, módulo? O que é? Elas têm o mesmo sentido, a mesma direção, porque, por exemplo, as forças azuis estão deitadas na horizontal, elas têm a mesma direção, mas uma está para a esquerda, outra está para a direita, então tem sentidos diferentes. Se elas tiverem o mesmo módulo, ou seja, elas tiverem o mesmo valor, esse aqui ser igual a esse aqui ser igual a 10, elas vão se cancelar. O corpo não vai nem para a esquerda, nem para a direita, porque eles estão sendo puxados do mesmo jeito, e da mesma forma acontece com as forças em amarelo e com as forças em verde, beleza? Então, para o corpo estar em equilíbrio, ele tem que estar com a força resultante igual a zero. A força resultante é a gente somar todas as forças e descobrir que elas vão ser zero. Beleza? Vai ter exercício dessa aula depois? Vai. Pra gente. Você quer fazer algum exercício que você tem em mente, alguma coisa assim? Não, é só dúvida para saber se vai ter exercício mesmo. Que daí eu entro para mim Ah, tá. resolver, senão eu esqueço. Uhum. Não, eu vou passar a lista para vocês, eu até não passei semana passada. Eu vou passar a lista com tudo para vocês. Ela vai ser uma lista bem curtinha, podem ficar tranquilos. E ela vai ter uma explicação minha em vídeo, resolvendo os exercícios que eu vou filmar, ou com o computador, ou com o celular. Eu vou filmar eu rabiscando no papel mesmo, porque eu acho mais fácil de entender, resolvendo os exercícios. Vai ser 5 exercícios para aquela aula e eu acho que só 3 para essa aula. Então vai dar 8 exercícios para essas 3 aulas que eu estou dando até agora, para a gente conseguir resolver essas aplicações de leis de Newton com um videozinho, então vai estar tudo certo. Galera, só uma palavrinha rapidinho. Uma coisa que a gente vai fazer hoje ainda, as outras listas que a gente tem, que muitos, né, por conta daquele limite que a gente deu de tempo para vocês realizarem elas, acabou apertando em função das outras atividades que vocês têm, a gente vai estar liberando esse limite. Então, quem não fez as listas anteriores, fiquem tranquilos, a gente vai tirar prazo
tá? Então, por exemplo, a matéria do Miguel acaba no final de julho. Então, tecnicamente, todas as listas do Miguel, vocês têm até o final de julho para entender e tirar todas as dúvidas dela. Lembrando que no final do mês a gente vai também ter um aulão que vai contemplar aí tudo que o Miguel e eu falamos. E um pouco do que o Rafa falou também lá no começo. Fechou? É isso. Foi mal, Miguel. Não, Dale. muito bom você falar no meio da aula junto comigo. Só queria falar para vocês também que caso vocês, sei lá, para o semestre que vem, alguma coisa assim, vocês lembrarem de fazer um exercício porque vocês estão com tempo naquela hora, quiserem fazer, não precisam hesitar de mandar mensagem para a gente. A gente não é só professor, a gente não está aqui só para ensinar, a gente está aqui para conversar com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em qualquer outro momento, se quiserem conversar com a gente, mesmo a gente não estando, eu não estando dando aula mais, vocês podem conversar, podem pedir auxílio, eu vou ajudar, não vai ter problema, e eu acredito que todos os professores também vão agir assim, de todas as matérias, não só de física. De física eu tenho certeza, porque a gente conversa sobre isso, mas os outros também com certeza vão ajudar vocês, beleza? É isso, galera. Perfeito. Fiquem à vontade aí para tirar qualquer tipo de dúvida da matéria do ano inteiro, fechou? É isso. Bom, dando linha na pipa, então, o equilíbrio, o que acontece? A gente explicou que tem que somar essas forças na mesma direção e ser igual a zero. Mas o que importa, principalmente no equilíbrio, é onde está sendo aplicado as forças. Porque se a gente tiver só um pontinho, se for bem pequenininho, alguma coisa bem pequena, você vai aplicar sempre no mesmo ponto, porque você não consegue pegar em pontos diferentes do mesmo lugar, certo? Porque ele é bem pequenininho. Então, se você pegar na direita dele, na esquerda dele, vai estar bem perto, então não vai influenciar muito. Mas e se for meu corpo humano? Igual essa foto aqui. O que acontece? Você tem vários lugares para pegar. Então, se você pega no pé esquerdo e puxa ele para a esquerda, e você pega no braço direito e puxa ele para a direita, se você tiver a força, de mesma força, no braço direito e no pé esquerdo, elas não vão se cancelar. Você vai rodar, certo? Você vai tombar. Do mesmo jeito que se pegar um pedaço do seu pé direito e um pedaço da sua cabeça e puxar ela para a esquerda, independente delas estarem na mesma direção, você tomba, certo? Se alguém puxar você pela cabeça ou se alguém puxar você pelo pé, você vai tombar. Por quê? Porque o seu corpo, ele é um corpo, ele não é um ponto. Então, existem pontos diferentes que você pode aplicar a força no mesmo corpo. O ponto do pé, o ponto da cabeça, ponto da mão, qualquer outro ponto que você consiga ter pontos diferentes de aplicação de força. Nos exercícios, normalmente, eles simplificam que você não tenha o corpo e você todas as forças sejam aplicadas no mesmo ponto. Então, quando a gente tem esses blocos, o que acontece? Esses blocos, eles têm massa, certo? Eles têm um corpo, só que eles simplificam para todas as forças serem aplicadas no mesmo ponto. Por isso que a gente pode cortar uma com a outra. Quando essa imagem que eu escolhi para vocês, essa é a simplificação do ponto central do nosso corpo humano, que é próximo ao umbigo. Eu acho que é um pouco para baixo do umbigo ou um pouco para cima. Eu creio que seja um pouco para baixo, porque normalmente as pernas são mais pesadas. Então, esse ninja aqui, o que acontece? Ele está se mexendo e ele sempre mantém o equilíbrio dele perto ali do umbigo. Para quê? Para ele não cair. Então, independente do que ele faz, ele mantém sempre o foco dele perto do umbigo. Isso é muito interessante porque faz o quê? Faz com que ele tenha mais equilíbrio em relação às forças que acontecem ao longo do corpo dele. Beleza? Se a gente tem um ponto, o ponto não tem como tombar, igual o nosso corpo, certo? Só que se a gente tem o corpo, ele pode tombar. Esse movimento de tombo em relação a um ponto que está sendo aplicada uma força, um ponto que está sendo aplicada outra força, no mesmo corpo, chama-se momento. O que é o momento, basicamente? O momento é igual uma alavanca. Se a gente tem a alavanca presa num lugar e a gente puxa essa alavanca de uma distância, a gente vai mexer aquele ponto que está preso, certo? Tem todo um corpo nessa alavanca e a gente está aplicando a força na ponta da alavanca e a outra ponta da alavanca está presa em algum lugar e a gente está tentando mexer nesse lugar, certo? Aplicando a força lá do outro lado da alavanca. Então, essa força, o que acontece? Ela está sendo aplicada em dois pontos do mesmo corpo.
e isso vai provocar o momento, que a gente chama de momento. Eu vou desenhar também na lousinha para a gente entender melhor, então se vocês entenderam, fiquem tranquilos. E tranquilas, né? Bom, momento, então, ele admite rotação, que é esse movimento de tombo que eu falei. Seria mais ou menos a força vezes a distância que está sendo aplicada essa força. Só que essa distância é sempre considerada uma distância perpendicular. Eu vou explicar para vocês agora na lousa. O que a gente tem aqui? A gente tem o cara aplicando ponto e o resultado que ele quer ter em outro mesmo corpo. Que é qual corpo? Esse corpo aqui que é a madeira. O que vai acontecer? Esse cara, ele vai puxar isso aqui para baixo, nesse sentido, e isso aqui vai provocar um corpo, isso aqui vai provocar uma força para esse sentido para cima, certo? Então, são sentidos diferentes, igual eu falei para vocês, que está acontecendo com a mesma força. Isso aqui está puxando, vale a mesma coisa disso aqui. Só que essa força, ela vai, o que vai acontecer com essa força? Ela tem uma distância diferente. Está sendo aplicada em pontos diferentes. Então, quando a gente faz a alavanca, é mais fácil de empurrar essa pedra do que se a gente empurrasse perto, certo? Então, a verdade que acontece é que essa força ela é igual, mas por ter essa distância, existe um momento que ajuda a empurrar essa pedra. O momento, ele é maior que a força, porque o momento, M, vai ser igual a essa força vezes a distância. Então, a distância de aplicação é o quê? É do ponto que está até o ponto que está empurrando a pedra lá embaixo. É esse tronco de madeira. Se essa distância aqui valer mais ou menos 2 metros, e a força que ele está aplicando valer 10 newtons, o nosso momento, que vai ajudar a empurrar essa pedra para fora, vai valer 10 vezes 2, vai valer 20. Lembrando que o momento, ele é medido... Opa. Vou deixar certinho aqui. Lembrando que o nosso momento, ele é medido em newton vezes metro. Beleza? Porque a força é newton e a distância é em metro. Nossa unidade de momento, ela é newton vezes metro. Beleza? Então, sempre quando tiver momento, é newton metro. Newton vezes metro. Então, a gente vai ter o que aqui como resultado? A gente vai ter essa força sendo aplicada nesse ponto, tronco, e um momento ajudando uma força vezes a distância. A mesma coisa vale para o exemplo que eu dei da alavanca. O que a gente vai ter? Vai ter um parafuso. Para a gente conseguir mexer esse parafuso, a gente utiliza a ferramenta, porque ela possibilita que a gente tenha uma distância até aplicar a força. Então, se a gente tem a distância, a força que a gente tem a aplicar aqui, ela não precisa ser necessariamente a força necessária para porque o momento vai ajudar a tirar esse parafuso, ou o momento vai ajudar a apertar esse parafuso, certo? Só que tem duas coisas diferentes. Tem a possibilidade da gente apertar o parafuso e da gente tirar o parafuso, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ver disso que o momento ele pode ser aplicado em um sentido ou no sentido contrário a esse sentido natural. O que acontece? Nesse desenho aqui, a gente tem o quê? Estava apagando. A gente tem a alavanca puxando o ponto nesse sentido para baixo, beleza? Então, o que o parafuso vai fazer? Ele vai fazer exatamente essa seta acontecendo aqui, no sentido horário, beleza? Se a gente está girando ele no sentido horário, a gente está apertando o parafuso, a gente está empurrando o parafuso para dentro, certo?
Então, o que acontece? Uma força que está sendo aplicada nesse sentido, ela está empurrando o parafuso lá para dentro. Ela está mudando o sentido de aplicação. Do mesmo jeito que a polia, eu falei para vocês, ela consegue mudar o sentido por ter atração entre um peso aqui e uma puxada aqui. A alavanca, o momento, qualquer momento que utilize desse tipo de alavanca, ele consegue também mudar o sentido. Porque a gente está puxando algo na horizontal, certo? E a gente está empurrando esse parafuso lá para dentro da tela do meu computador, vamos supor. Se esse parafuso aqui tivesse o corpinho lá para dentro do computador e eu tivesse puxando ele para baixo, a gente ia estar empurrando o parafuso para dentro. Do mesmo jeito que se a gente fizer o contrário, a gente empurrar isso aqui para cima, empurrar a alavanca nesse sentido da força vermelha, a gente vai estar girando sentido, no sentido anti-horário, tá? Sentido contrário do relógio. Então a gente vai estar tirando o parafuso. Um jeito de lembrar que é bem legal desse tirar ou pôr o parafuso é a regra da mão direita. Para quem é destro é maravilhoso, para quem é canhoto é difícil. Mas, por exemplo, se vocês pegarem a mão direita, colocarem assim, se vocês girarem ela nesse sentido, você está vendo que o meu dedão está para cima. E se vocês girarem no outro sentido, o meu dedão está para baixo, certo? Do mesmo jeito que está essa foto aqui na frente do computador. Essa foto de baixo, o que ele está fazendo? Ele está apertando o parafuso para a esquerda. E na outra, ele está apertando o parafuso para a direita. Ele está usando momentos em sentidos diferentes. Em um sentido é o sentido anti-horário e o outro é o sentido horário. Se eu estivesse olhando para a tela do computador, igual vocês estão aí, olhando para o celular, qualquer coisa, se você botar o dedão na tela do celular e você girar no sentido horário, vai acontecer o quê? Você vai enfiar o dedão para a tela do celular ou do computador. Você vai entrar. E se você botar o dedão para fora e girar, você vai tirar o dedão. Por quê? Porque você está girando ele no sentido anti-horário. No anti-horário, o seu dedão vai para fora e no horário, o seu dedão vai para dentro. Entenderam? Essa é a regra da mão direita. O momento positivo é o momento que vai no sentido anti-horário, então decorem que ele vem para trás, o seu joia vem para trás, seu dedão, e o negativo é o sentido horário, então seu dedão vai para frente. Beleza? Igual vocês apertarem um parafuso, se vocês verem qualquer dia que vocês estiverem na casa de vocês, alguém tiver que apertar alguma coisa, vão lá e testem isso, que é interessante. Vocês vão perceber que sempre que vocês girarem nesse sentido, no sentido horário, vocês vão apertar o parafuso. E no sentido anti-horário, vocês vão tirar o parafuso. Tá? Porque o parafuso ele vai estar ali onde está seu teclado, que é o chão. Se você girar para cá, no sentido horário, você vai apertar ele para baixo, com seu dedão lá para baixo. Se você girar ele para cima, você vai tirar ele com seu dedão lá para cima, beleza? O momento é o sentido do seu dedão. A força que você está aplicando é no sentido que você está rodando a sua mão, beleza? Se tiver alguma dúvida aí, podem mandar. O momento é um conceito mais prato. Eu separei aqui para a gente fazer. Então. Opa. Fiz errado, desculpa. Pô, só um comentário. Depois do dia que eu aprendi essa regra, eu nunca mais errei um parafuso aqui em casa. É muito útil, rapaziada. Alguma dúvida, algum comentário? Se vocês tiverem, pode falar, fiquem tranquilos. Se eu fizer igual o ninja, quebra. Não, ninjas são ninjas, né? Eles não são pessoas normais. Aí não tem como mesmo. Tem que decorar essas fórmulas aí, se for fazer numa prova alguma coisa. Então, tem que decorar, não tem jeito. Mas você vai ver que se você for fazendo exercício, você pega. Por exemplo, a gente faz uma faculdade que tem que ter matemática, então a gente decorou isso. Mas se você fizesse um curso, qualquer coisa que tem que ter biologia,
Você ia decorar um monte de coisa de biologia, entendeu? O problema é que agora vocês vão ter que decorar o básico de tudo. Então, essas fórmulas, vocês vão ter que fazer exercício para fixar elas. Do mesmo jeito que a gente vai passar as listas, a gente vai passar um formularinho com as fórmulas e com as unidades delas certinho, que daí vocês conseguem decorar mais fácil. Só que essa matéria, que é a aplicação das leis de Newton, que essas 3 aulas que eu dei, ela realmente é sobrecarregada de fórmula. Não tem jeito. Ai, tá bom, então. Só treinar que pega, né? Ai, o Enem tá chegando, vai dando um nervosismo. Não, mas é tranquilo, você vai ver. Eu até separei um exercício do Enem, bom que você falou do Enem, a gente já faz ele, ó, já tá aqui. O exercício do Enem, você vai ver que a gente não vai precisar aplicar fórmula nenhuma. Você até fez um comentário muito pertinente para esse próprio slide que eu pus aqui agora. Vou até agradecer seu comentário. Então, o que vai acontecer? No Enem, o que acontece? O Enem é uma prova que, às vezes, você tem todas as fórmulas, você tem como aplicar tudo elas, só que eles te dão um exercício de conceito. Então, não adianta você ter a fórmula, porque aqui você não precisa fazer nenhum cálculo. Você tem que entender que o momento vai te ajudar na força vezes a distância. Então, você tem que lembrar lá, você tem que lembrar, tem a alavanca, tem o cara empurrando a pedra com um pedaço de pau. Essas coisas para vocês lembrarem, que essas imagens são meio toscas que a gente põe, igual o Luiz, ele falou, o pra fuder, isso aí vai fazer vocês decorarem muita coisa que é conceito, que é muito importante, sabe? Então, tipo, não importa se vocês têm todo o conhecimento e vocês não entendem, não lembram dessas coisinhas que a gente fala que é tosco, mas é importante, que das vezes vocês não conseguem resolver um exercício por, sabe, tipo, por não lembrar o conceito. Vamos lá, então. Alguém quer ler esse enunciado aqui ou vocês querem que eu leia mesmo? Pode ler você. Peraí que o computador deu uma pensada aqui. Bom. Então vamos lá, o Enem. Muitas pessoas têm dificuldade para trocar um pneu furado. A seguir são dadas algumas dicas que poderão ajudar nesse procedimento. Pare o carro no lugar plano, coloque o triângulo sinalizador a certa distância da parede traseira do carro, mantenha o carro engrenado e com freio de mão acionado. Afrouxe os parafusos e as porcas com chaves de roda. Tudo que é importante nesse exercício aqui é só essa última informação que ele deu. Afrouxar os parafusos e porcas com a chave de roda. O que é? A gente vai tirar o pneu. Então, para a gente usar a chave de roda, ela serve igualzinho aquele parafuso com a alavanca. A gente vai aplicar uma força com uma distância nele. Então, o que é? Sobre a troca do pneu. Letra A. A chave de rodas deve ser girada no sentido horário, pois nesse caso o torque será positivo. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a mão e girar ela no sentido horário. Lembra que eu falei para vocês? Nesse sentido que a gente está entrando é negativo. E no sentido que a gente está saindo é positivo. Então lembre-se sempre que aqui, ó, você está girando a mão nesse sentido anti-horário, joia é para você. Então, pô, positivo, entendeu? Acabou. Virou aqui, ó, positivo. Virou lá, seu dedão tá lá para baixo. Então, negativo. Beleza? Então, aqui tá errado. A chave de roda ser girada no sentido horário vai dar negativo. Beleza? Ao utilizar uma chave de rodas com braço longo, a distância entre a porca e o ponto de aplicação da força aumenta, maximizando o torque aplicado. Essa aqui está perfeita, por quê? Quando a gente utiliza a chave de rodas, a gente tem aquela mesma imagem que eu mostrei para vocês. O parafuso em um lugar, a distância até a porca, que é ali onde está o parafuso, e o ponto de aplicação da força. A ferramenta serve para isso, para te dar essa distância. Então você aplica uma força lá do outro lado, que faz com que você use menos força para tirar o parafuso. Você aumenta o momento, você aumenta o torque. Torque e momento são a mesma coisa, tá? Isso aí é questão de falar mesmo. Tem pessoas que preferem usar torque, tem pessoas que preferem usar momento, mas elas são a mesma coisa. Se o ponto de aplicação da força for a porca, é mais fácil desapertá-la.
Não, por quê? Porque a porca está onde a gente está aplicando a força. Se a gente tiver uma distância até a porca, fica mais fácil, certo? Que é exatamente a letra B, a letra de cima. A gente tem que ter essa distância para facilitar a tirada ou apertada dessa porca, beleza? É recomendado aquecer as porcas e os parafusos com isqueiro para facilitar o processo. Ah, esquece. Enchendo linguiça. As porcas de diâmetro menor são mais fáceis de soltar, independente do tamanho da chave de rodas. Então, não. Por quê? Porque depende do tamanho da chave de rodas. Beleza? Eu acho que eu vi alguém ligar o microfone aí. Se vocês quiserem falar, pode ficar à vontade. Fui eu, Miguel, foi sem querer, perdão. Não, fique Só tranquilo. atrapalhando aqui, desgraça. São os conceitos que eu quis passar para vocês. A gente já bateu o horário. Eu separei depois esse exercício aqui, mas esse aqui vai ser o exercício que eu vou pôr na lista, tá? Vai ser o último exercício, não tenham medo dele, porque é o exercício mais difícil mesmo. E os outros 4 vão ser exercícios mais fáceis. Esse aqui é o que junta tudo. Bom, só para vocês verem aqui. Galera, em relação às listas, não tenham medo delas, tá? Leu o primeiro, ficou perdido? A solução é mandar mensagem pra gente. Não hesitem quanto a isso, beleza? Por Exatamente. favor. E no material, já já a gente já vai enviar lá no Class esses slides de hoje para vocês. Nessas aulas de agora eu já vou mandar junto um resuminho que a gente tem na física, que é um resumo de alguns conceitos-chave aí que a gente já passou, igual aqueles que a gente já passou lá no, acho que foi um mês passado, que acaba ajudando, né, esses resumos. E é isso. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta rapidinha. Ô, Ana, que isso? A gente fica até emocionado de ler um negócio desse. Obrigado. Miguel que agradeça aí também, seu mal educado. Não, são aulas de vocês, ela falou. Não é só mim. Eu sou mais um dos que tem que agradecer. Muito obrigado. Boa, boa. Mano, o que que eu ia falar, velho? Até esqueci, fiquei emocionado aqui, mano. É... Ah, é. Em relação às listas, não tenham medo, tá? A gente vai mandar os resuminhos também. Eu espero que ajude. E aí eu queria fazer uma pergunta aí, por favor, vocês 4 que estão aqui respondam, quem não se sentir à vontade. Vocês 4 estão seguindo o Insta lá, da física, que a gente tem postado lá sempre lembretes das aulas, todos os dias. Se alguém de vocês não está seguindo, eu vou mandar hoje, assim que avisar lá no grupo geral, material foi postado, eu vou mandar o link do nosso Insta também. Boa, Sofia, boa. É isso. Aí, quem não estiver seguindo, segue, influencia os amiguinhos, que a gente, por enquanto, estamos postando. Ah, entendi, Aline. Não, mas tranquilo. Boa, Ana, boa. Fica tranquilo, Aline, a gente usa lá, mas a gente divulga nos outros canais também. É que lá é um projeto que a gente vem tentando fazer rodar um tempo e agora tá caminhando a passo de formiguinha, mas tá dando certo. Aí lá tem uns resumos também, que são os mesmos que eu envio para vocês no Class e tal. Mas fiquem em paz, é isso. Bom, sobre a aula a gente fechou, se vocês quiserem parar de gravar, mas se vocês Ah, tiverem é, eu vou pausar algo aqui. importante, pode falar também. Em relação a esse do Insta, se quiser passar o arroba aí antes de finalizar a gravação. E, verdade. Deixa eu abrir aqui o Insta rapidinho. Engraçado que quando a gente quer fazer as coisas rápido, nunca sai rápido, né? Imagina, Ana, obrigado você por ter comparecido, obrigado a Aqui, todos ó. vocês por ter comparecido. Muito bom quando tem gente assim, a gente fica antes da aula pensando se vai vir alguém, se não vai. Você É, fica lá então. sozinho, mas É daí muito você bom começa quando a a gente é tá muito nesse bom. momento aí como que pode dizer? De aguardo. Aí a gente vê chegando um, vê chegando outro, vai dando uma animação. Boa, Ana. Aqui, ó, Física Cursinho Carolina. É assim. Obrigado, Aline. Esse é o arroba, rapaziada.
Arroba qual? Mandar. Aí, foi. Arroba Física Cursinho Carolina. Exato. Boa. Mas é isso, deixa eu interromper aqui agora. Que o Bartô parece que ele caiu no meio. Aí.